Song Xiaoyi é uma jovem atriz dos tempos modernos, cheia de sonhos, mas também de inseguranças. Um dia, ela consegue um papel de destaque em uma série de época chamada Sonho Dentro de um Sonho. Empolgada, passa a noite inteira lendo o roteiro, mas quanto mais avança nas páginas, mais percebe que a protagonista, Song Yimang, tem um destino cruel, será usada, traída e, no fim, sacrificada. Exausta, Xiaoyi adormece, e ao abrir os olhos, descobre que não está mais em seu mundo. Agora, ela habita o corpo de Song Yimang, dentro da história que acabara de ler. Assustada, ela tenta se convencer de que tudo é apenas um sonho. Mas cada palavra, cada dor e cada olhar dos personagens ao seu redor são reais. A princípio, Xiaoyi decide apenas seguir o fluxo, mas logo percebe que está fadada a repetir as tragédias escritas pelo roteirista. Toda vez que tenta mudar algo, recusar um casamento, fugir de um perigo, desviar de uma armadilha, a história se ajusta sozinha, como se mãos invisíveis reescrevessem o destino. E se ela morre, desperta de novo no mesmo ponto do roteiro, presa em um ciclo sem fim. Nesse mundo, o príncipe Nanhang é um homem sombrio, temido por todos, e que no roteiro deveria ser o responsável por parte das desgraças de Song Yimang e de sua família. Desde o início, Xiaoyi não consegue confiar nele. Os dois vivem em constante atrito, trocando provocações e cada encontro se transforma em um duelo de palavras e olhares desafiadores. Ela se vê obrigada a seguir o roteiro para sobreviver, o que só reforça sua suspeita de que Nanhang será o causador de seu infortúnio. Porém, a convivência faz Xiaoyi perceber contradições. Por trás da crueldade, existem momentos de vulnerabilidade, escolhas forçadas e sentimentos que ele jamais demonstra em público. Cada reencontro entre eles é um jogo de tensão, em que ela nunca sabe se está diante de um inimigo ou de alguém capaz de salvá-la. Enquanto isso, ela se vê cada vez mais intrigada em um personagem misterioso que não estava no roteiro. Li Shilio é um homem de identidade oculta, que parece conhecer segredos do mundo em que vivem. Ele aparece para resgatá-la nos momentos mais improváveis. Sua presença inesperada nos momentos de perigo mexe com Xiaoyi de um jeito que ela não consegue controlar. Aos poucos, ela passa a se sentir atraída pela maneira enigmática como ele a observa, pelo silêncio cheio de segredos que o cerca. É essa mistura de fascínio e incerteza que a impulsiona a querer descobrir quem ele realmente é, e até onde vai a verdade por trás de sua máscara. Além disso, o roteiro traz de volta seu noivo arranjado, Chu Gi-hong, um homem considerado o genro ideal, elegante, educado, dono de uma reputação impecável e considerado o mocinho do drama. Mas, ao longo da história, ela vai observando que existe alguém frio e calculista, sempre preocupado em manter sua imagem e em reforçar sua posição dentro do império. Por vezes, ela percebe nuances nele que a confundem. Há momentos em que parece genuinamente preocupado com o destino dela, como se também estivesse preso a um papel que não escolheu. É essa ambiguidade que a deixa dividida. Ele é apenas mais um homem movido pela ambição ou existe, em algum ponto, um sentimento verdadeiro que o roteiro nunca deixou florescer? Com o tempo, Xiaoyi percebe que não é apenas sua vida que está em risco, todo aquele universo está condenado a repetir tragédias, como marionetes de um autor invisível. O peso de um destino já escrito se transforma em uma corrente para Xiaoyi, lembrando a cada passo que, se aceitar, cairá na armadilha do final previsto, se recusar, o próprio mundo pode se reescrever contra sua vontade. Cada personagem do drama é uma mistura de tensão e resignação, um jogo de aparências no qual ela precisa sorrir, mesmo sabendo que seu coração aponta para outros caminhos. Determinada a quebrar o ciclo, ela começa a explorar brechas, detalhes que não estavam escritos, passagens em branco do roteiro. Ao agir nesses pontos, consegue pequenos avanços, mas também provoca mudanças imprevisíveis. Cada escolha a aproxima mais da verdade. Existe um roteirista manipulando a história, decidindo quem vive e quem morre. Entre traições, guerras políticas e segredos revelados, Xiaoyi amadurece. Já não é mais apenas a atriz assustada do tempo moderno que caiu em um sonho e tenta acordar de todas as formas, mas alguém que deseja reescrever a história daquelas pessoas e mudar o próprio destino. Presa entre desconfianças, alianças políticas e sentimentos que não consegue controlar,
Xiaoyi se vê diante de escolhas difíceis. De um lado, o noivado arranjado que a sufoca, e do outro, a atração irresistível por um homem mascarado envolto a segredos, e ainda, a constante tensão com o príncipe sombrio, que parece carregar tanto perigo quanto proteção. Entre a lealdade imposta e as paixões inesperadas, cada passo dela pode redefinir não apenas seu destino, mas o de todos que a cercam. Xiaoyi se vê diante da decisão final, seguir o roteiro e morrer como Song Yimang, garantindo que a história termine como previsto e voltar para sua casa, ou arriscar-se a quebrar todas as regras, enfrentando o próprio autor do destino. Essa escolha pode libertar a todos, ou condená-los ao esquecimento. E a pergunta permanece: Song Xiaoyi acordará de volta ao seu tempo, lembrando de tudo como uma ficção, ou permanecerá para sempre naquele universo que aprendeu a amar? Sonho Dentro de um Sonho é um dorama chinês de 2025, com 40 episódios, que mistura romance, fantasia e comédia de forma leve e envolvente. Protagonizado por Liu Yining como Nan Han, e a charmosa Song Xiaoyi, interpretada por Li Yitong, o dorama conquista pelo seu roteiro divertido e pelo elenco carismático, que dá vida a personagens cheios de energia, mistério e emoção. Se você gostou dessa história cheia de intrigas, romance e momentos inesperados, não deixe de conferir Sonho Dentro de um Sonho. E se quiser mais resumos e curiosidades de doramas incríveis, curta o vídeo, siga o canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!